Verificação dos recursos. Antes de começar a instalação, você deve conferir se todas as peças listadas no manual de instruções de fato estão dentro da embalagem do produto. E se você possui todas as ferramentas e materiais necessários para fazer a instalação conforme detalhado no manual de instruções. Ao longo desse treinamento, quando a expressão traseira for utilizada, estamos nos referindo à proximidade com a tampa traseira da picape. Já quando a expressão dianteira for utilizada, nos referimos à proximidade com o vidro traseiro da caminhonete. Preparação da caçamba. Inicialmente, deve-se verificar se a borda da tampa traseira está livre do protetor de caçamba ou de qualquer outro componente que interfira na instalação da capota rígida. Caso isso ocorra, deve-se desinstalar o componente e, no caso do protetor de caçamba, cortá-lo 10 mm abaixo do raio de dobra. A capota foi desenvolvida para ser apoiada sobre a lata do carro, por isso, a caçamba precisa estar isenta de qualquer outro acessório automotivo, como, por exemplo, protetores de caçamba com borda e Santo Antônios. Se a picape tiver protetores de caçamba com bordas, antes de prosseguir com a instalação é necessário removê-las, cortando-as. Se qualquer parte do protetor invadir mais do que 15 mm da área interna da caçamba, o mesmo deverá ser cortado. Nos cantos superiores, deve ter no mínimo 50 mm livres de protetor de caçamba para o correto acoplamento da capota. Toda a extensão da borda da caçamba deve ser limpa com água e detergente e posteriormente com álcool isopropílico. Na maioria dos modelos de caçamba existem aberturas localizadas nas extremidades, próximas ao vidro traseiro. São por esses pontos que a água e poeira entram na caçamba e por isso recomenda-se fechar essas aberturas com PU preto. Na borda frontal da caçamba, fixa-se o EVA e corta-se o comprimento em excesso. A borracha mais fina deve ser aplicada em toda a parte interna da borda da caçamba, em formato de U, pois é essa borracha que auxiliará na vedação do produto. Em alguns modelos de picapes, como por exemplo na S10 e Hilux 2016, os ganchos dianteiros de fixação originais poderão interferir no correto posicionamento da capota. Nestes casos, é necessário retirar os ganchos, deixando apenas os parafusos instalados. Montagem do produto. Apanha-se o perfil lateral e puxa-se a borracha de vedação para fora dele. Não se deve encaixar o perfil esteira com a borracha do lado de dentro. Esse é um detalhe primordial para que não haja má funcionamento do produto. Nos dois lados dos perfis, deve-se passar trava-rosca nos parafusos e fixá-los levemente, sem dar o aperto final. Somente após todos os parafusos estarem levemente posicionados é que executa-se o aperto final e, com o torquímetro, certifica-se que o torque seja de 15 Nm. Antes de prosseguir, verificar se o alinhamento da esteira confere com a imagem. No caso da capota rígida manual, são necessárias 2 pessoas para fazer a lubrificação e testagem. Uma pessoa segura e passa silicone spray nas laterais da caixa, enquanto a outra pessoa puxa a esteira. Esse procedimento deve ser repetido 3 vezes em cada lado. Feita a testagem e lubrificação, a tampa já pode ser parafusada sobre a caixa. Deve-se encaixar as 2 coberturas de acabamento, uma em cada perfil, e fixá-las com as batidas de um martelo macio. Acoplamento na picape. Sugere-se que o acoplamento da capota rígida na caçamba seja feito por 2 pessoas, cada uma segurando um lado da capota. Após acoplar a capota na caçamba, é necessário posicionar corretamente a borracha de vedação dianteira, localizada rente à tampa da caixa. A forma mais fácil de se fazer isso é erguendo a dianteira da capota com os joelhos, enquanto puxa-se a borracha para o lado de fora. Feito isso, empurra-se a borracha para baixo,
entre a caçamba e a carroceria. Para posicionar a capota rígida corretamente, deve-se empurrá-la para frente o máximo possível, tomando cuidado para que a força seja aplicada na caixa e não na esteira. Feito isso, posiciona-se os 4 sargentos, que devem estar alinhados, aos calços existentes nos perfis laterais. Caso os alívios do protetor de caçamba não coincidirem com a posição de fixação dos sargentos, eles podem ser deslocados até 100 mm da posição original. Existem modelos de capotas que não possuem calços. Nesses casos, os sargentos devem ser posicionados o mais próximo possível das extremidades dos perfis. Encaixa-se uma peça de alumínio na outra, pressiona-se o perfil contra a caçamba e posiciona-se levemente os parafusos nos sargentos, sem dar o aperto final. Com os 4 parafusos posicionados, dá-se o aperto final nos 2 sargentos dianteiros e, posteriormente, nos 2 traseiros. Tem protetores de caçamba que interferem na instalação dos sargentos. Nesses casos, aquecer o protetor com um soprador térmico, até que ele fique maleável o suficiente para criar espaço para os sargentos. É necessário que os perfis laterais estejam alinhados entre si. Essa verificação se faz medindo a distância entre os perfis laterais, próximo à dianteira e próximo à traseira. A diferença entre as medidas não pode passar de 2 mm. Caso isso ocorra, deve-se ajustar o torque das presilhas. O mínimo é de 5 Nm e o máximo é de 12 Nm. Furação da caçamba. Iniciaremos essa etapa fazendo os furos nos quais passarão os drenos, que vão expelir a água para fora da picape. E com uma serra-copo de 50 mm, faremos um furo no lado direito e outro no lado esquerdo do protetor de caçamba. Com a serra-copo de 30 mm, também em ambos os lados, faremos os furos na lataria da caçamba. Para realizar o furo na lata, recomenda-se cautela para não danificar o painel da carroceria. Isso porque o espaço que separa a caçamba da carroceria é muito pequeno. Deve-se acoplar o dreno plástico nas mangueiras, rosqueando até o final. Na sequência, encaixar o anel de borracha no dreno e fixá-lo na caixa, girando 90 graus no sentido horário até sentir o clique de encaixe total. Após aplicar silicone spray nas borrachas, deve-se empurrar as mangueiras em torno de 2 cm para fora, tomando cuidado para que a mangueira não fique obstruída pela proximidade com a cabine. É importante verificar que os drenos não fiquem com dobras ou encostados na carroceria, pois isso não permitirá que a água coletada escoe, causando inundações ao interior da caixa e danos irreversíveis ao produto. Teste de travas. No teste de travas, deve-se assegurar-se que os trincos de ambos os lados estejam fechados. Para isso, deve-se empurrar levemente a esteira, forçando a sua abertura e observando se algum desses lados cedem a esse esforço. Se isso acontecer, deve-se verificar se a esteira está desalinhada ou se existe alguma obstrução que impeça a esteira de completar o seu movimento. Borrachas. A primeira borracha que aplicaremos é a da parte de cima da tampa traseira. Para isso, primeiro é necessário limpar minuciosamente toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, respeitando o tempo de 5 minutos, antes de realizar a colagem da borracha. O primer é essencial para que a fita fixe e resista às intempéries, não soltando-se ao longo do tempo. Com a capota completamente fechada e com o trinco fechado, posiciona-se a borracha rente à capota, mantendo-se aproximadamente 2 mm em relação ao perfil lateral e remove-se o liner da borracha ao mesmo tempo em que ela for sendo aplicada. O excesso de borracha deve ser cortado, respeitando os mesmos 2 mm de distância do perfil. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada. Na sequência, faça a colagem das 2 borrachas laterais do kit de vedação.
Nas laterais, próximo à tampa traseira, podem existir acabamentos plásticos ou partes do protetor de caçamba que precisam ser removidos para a aplicação das borrachas laterais do kit de vedação. É preciso retirar as duas peças plásticas, cortar a parte que interfere na colagem das borrachas e colocar novamente os parafusos de volta na picape para fixar as abas do protetor de caçamba. Em outros modelos de protetor de caçamba, talvez possa ser necessário algum tipo de recorte ou alívio para deixar livres as áreas onde as borrachas serão aplicadas. Posteriormente, deve-se limpar minuciosamente toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, assegurando que o tempo de 5 minutos de pausa seja respeitado. Feita a preparação do local, deve-se medir e cortar a parte inferior das borrachas laterais, de acordo com a altura da caçamba de cada picape. Somente após esse processo é que faremos a colagem das borrachas laterais de cima para baixo, removendo o liner das mesmas ao mesmo tempo em que elas forem sendo aplicadas. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada. Com a capota fechada, deve-se verificar se as borrachas laterais não se sobrepõem à pestana da capota. Caso isso ocorra, deve-se cortar o excesso, deixando uma folga entre elas, para uma não interferir na outra. A próxima borracha que deve ser colocada é a que vai na parte inferior da tampa traseira da caçamba. Novamente é necessário limpar o local com álcool isopropílico, aguardar a evaporação do produto e aplicar o primer, respeitando a pausa de 5 minutos. A posição de início de aplicação da borracha inferior coincide com a posição em que a borracha lateral termina. Se necessário, deve-se cortar o excesso de borracha. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha, respeitando o tempo de 30 minutos antes de fechar a tampa traseira. Acoplamento do dreno traseiro. Encaixa-se os drenos traseiros da capota rígida retrátil, rosqueando-os nas ponteiras traseiras dos perfis laterais. Em seguida, encaixa-se a ponta das mangueiras nos furos existentes nas duas borrachas laterais do kit de vedação, cortando o excesso se necessário. É imprescindível aguardar pelo menos meia hora antes de fechar a tampa da caçamba novamente. Acessórios. Posterior à completa instalação da capota rígida, é possível inserir outros acessórios, pois existem trilhos nos perfis laterais, que asseguram o acoplamento dos mesmos sem necessidade de furação. Qualquer acessório só deve ser acoplado após a completa instalação da capota rígida no veículo. A Keco disponibiliza para compras kits de fixação para acessórios. O kit de fixação para Santo Antônio é compatível com todos os Santo Antônios Keco e com a maioria dos Santo Antônios existentes no mercado. Para instalar os acessórios, retira-se as borrachas de acabamento existentes nos trilhos dos perfis laterais. Apoia-se o kit de fixação já instalado na base do Santo Antônio. Encaixa-se a porca-martelo no perfil, girando a 90 graus. Em seguida, dê o aperto final nos parafusos e encaixe as borrachas de acabamento novamente nos trilhos dos perfis laterais. É importante atentar-se para que nenhum Santo Antônio seja instalado forçadamente.